Meu nome é Maria Paulina Nunes Vasconcelos, eu sou residente da Cardiopediatria do primeiro ano, aqui do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, e hoje a gente está reiniciando o Clube do Livro. Eu vou apresentar esse tema, né, de dislipidemia na pediatria. É um tema bem importante, assim, ainda com grandes dificuldades em toda a pediatria, e eu vou tentar responder algumas perguntas que eu sei que muitas pessoas têm a respeito desse tema. A dislipidemia, então, ela é um distúrbio do metabolismo das lipoproteínas e ela é bem importante porque ela é um fator de risco já estabelecido para doenças cardiovasculares de uma maneira geral. A prevalência dessa doença, ela está sendo bem prevalente nos últimos anos, principalmente nos países como os Estados Unidos. A prevalência dela entre jovens com peso normal, sobrepeso e obeso ficou entre 14%, 22% e 43%, respectivamente, mostrando uma forte associação entre a obesidade e a dislipidemia. Nos Estados Unidos, cerca de 20% das crianças entre 6 e 19 anos têm algum nível alterado de um ou mais valores lipídicos. Vou falar agora sobre a fisiopatologia para a gente tentar entender melhor. A fisiopatologia do metabolismo dos lipídios, eles são divididos em dois ciclos, que seria o ciclo exógeno e o endógeno. Esse ciclo exógeno, ele é o transporte dos lipídios da dieta para a circulação sistêmica. Então, quando a gente se alimenta, né, esses alimentos eles são absorvidos nos enterócitos na forma de colesterol, ácidos graxos ou monoacilglicerol. Lá no intestino, esses triglicerídeos e os colesteróis, eles são incorporados aos quilomicrons e são secretados na linfa, sendo transportados para a corrente sanguínea através do ducto torácico. Na corrente sanguínea, os triglicerídeos são armazenados nas células adiposas. Já no ciclo endógeno, é quando envolve o transporte dos lipídios para as células e de volta para o fígado. Ele é realizado por essas três lipoproteínas, que seria o VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade. Ele é produzido pelo fígado, ele é responsável pelo transporte dos triglicerídeos para os tecidos periféricos e para a liberação deles para as células. Já o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, ele é o principal carreador do colesterol, né? Diferente do VLDL. Ele é do colesterol plasmático em jejum e fornece colesterol tanto para o fígado como para as células periféricas. Já o HDL, que a gente conhece que é o colesterol bom, ele é responsável por um tipo de limpeza. Ele vai lá e capta o excesso dos colesteróis e dos triglicerídeos que são liberados para as células e transporta de volta para o fígado. Eu coloquei essa imagem, né, para ilustrar o que eu falei. Então, a gente vê aqui que o colesterol ele é absorvido no intestino, ele é incorporado aos quilomicrons, alguns deles vão para os tecidos periféricos, outros vão para o fígado, e lá no fígado é produzido o VLDL, que vai transportar os triglicerídeos para os tecidos, e esse VLDL ele pode ser através de enzima, pode ser transformado no LDL, que vai ser responsável pelo transporte do colesterol. Além disso, a gente também tem o HDL, e esse HDL vai fazer o transporte reverso, como eu falei, ele vai pegar o excesso de colesterol de triglicerídeos e vai levar lá para o fígado. No diagnóstico da dislipidemia, eu trouxe esses valores de referência para indivíduos entre 2 e 19 anos. O que é considerado aceitável, né? Esse quadro, ele traz tanto os níveis em jejum como os níveis sem jejum. O colesterol total, o LDL e o HDL, são iguais para os dois, sendo que um colesterol aceitável seria aquele menor que 170, o LDL menor que 110 e um HDL maior que 45. Gravar bem o LDL e o triglicerídeos, que são assim, os mais importantes para o diagnóstico.
Já os triglicerídeos, como eles são recebidos pelo corpo principalmente através da dieta, então ele tem diferenças, né? Naqueles pacientes em jejum de 0 a 9 anos seriam triglicerídeos menor que 75, o aceitável, e entre 10 a 19 anos menor que 90. Já no sem jejum, é um nível um pouco mais alto, de menos que 85, de 0 a 9 anos, e menos de 100, entre 10 a 19 anos. Ele coloca também o não HDL, que seria a subtração do colesterol total com o HDL, o aceitável é menor que 120 e a poliproteína B menor do que 90. Com relação à triagem da dislipidemia, isso é uma dúvida que a gente tem de entender quando que a gente deve triar. Então, essa foto, né, ela traz para a gente que a gente deve dividir entre os pacientes com fator de risco e aqueles sem fator de risco. E os fatores de risco são aqueles que a gente já conhece, de obesidade, de diabetes, de hipertensão, de transplante cardíaco, que a gente bem conhece, de hipercolesterolemia familiar. Esses são os fatores de risco. Se eu tenho um paciente com mais de um fator de risco, então eu vou precisar fazer a triagem desses pacientes enquanto durar esse fator de risco. Geralmente, não é feito em menores de 2 anos. E o intervalo dessa triagem, ela é adequada de acordo com o fator de risco daquele paciente. Mas, geralmente, ela é feita a cada 1 a 3 anos, até que o fator de risco persista. Já nos pacientes que não têm nenhum fator de risco, a gente vai dividir de acordo com a faixa etária. Naqueles pacientes menor que 2 anos, então não é feita a triagem. Nos menores de 9 anos também não é feita a triagem, exceto se tiver uma história familiar muito importante ou se tiver um fator de risco muito importante, mas normalmente não é feito. Naqueles pacientes entre 9 a 11 anos, a triagem é feita universal para todos eles. Nos pacientes entre 12 e 16 anos, que seria ali aquele período da puberdade, ele ressalta aqui que não é recomendado fazer a triagem nesses pacientes, porque as alterações próprias desse período, né, da puberdade, as alterações lipídicas, elas reduzem a sensibilidade e a especificidade dessa triagem, então não é recomendado. E nos maiores de 16 anos, é recomendado universalmente. Então, na pré-puberdade, na pós-puberdade, a gente deve triar todo mundo, e antes disso, não. A dislipidemia ela pode ser dividida em causas primárias e causas secundárias. As causas primárias são aquelas por doenças, né, doenças familiares, principalmente, que seria a hipercolesterolemia familiar homozigótica ou heterozigótica. Também pode ser encontrado a hiperquilomicronemia familiar ou a hipoalfa-lipoproteinemia familiar, além de outras doenças. Já nas causas secundárias, são aquelas que a gente mais conhece, causada por um hábito de vida inadequado, como o tabagismo, o etilismo, a dieta rica em carboidratos. Nas doenças crônicas, os pacientes com diabetes, com síndrome nefrótica, com doença de Kawasaki ou transplante cardíaco. E algumas medicações também podem aumentar, né, esse risco de dislipidemia, que seria através dos corticoides, dos tiazídicos, dos betas-bloqueadores, dos contraceptivos hormonais e outros. Eu vou falar um pouquinho sobre a hipercolesterolemia familiar, porque ela é bem importante, das causas primárias, ela é a mais importante, porque ela vem aumentando nos últimos anos, ela vem sendo mais diagnosticada nos últimos anos, e ela levou a um aumento de mortalidade em adultos jovens. Então, para a gente entender que é um distúrbio autossômico dominante, ela causa uma mutação nos receptores do LDL, levando a um aumento do LDL durante a vida. E quando que a gente deve pensar nela? Geralmente a gente pensa quando a gente tem valores muito elevados do LDL.
Claro, quando a gente exclui também causas secundárias. Então, quando eu tenho uma história familiar de doença coronariana precoce, mais uma elevação muito importante, e que eu já excluí causas secundárias, eu devo pensar nessa hipercolesterolemia familiar. Ele coloca aqui algumas chaves, uns tópicos de quando a gente deve pensar, né? Quando tem um LDL acima de 190 em 2 ocasiões após 3 meses de dieta, eu preciso desconfiar. Quando tem um nível de LDL acima de 160 associado a uma história de doença coronariana precoce, que seria menor que 55 anos em homens e menor que 60 anos em mulheres, em familiar de primeiro grau, ou um LDL acima de 130 com um dos pais tendo um diagnóstico genético, e um LDL acima de 160 em um dos genitores, e eu preciso pensar nessa doença. Também eu resolvi falar um pouco mais sobre o transplante cardíaco, que é algo que a gente está vivenciando cada vez mais aqui no nosso serviço. A dislipidemia, ela acomete cerca de 60% a 80% dos pacientes. Ela é associada a maior incidência de doença vascular do enxerto. As causas mais comuns que se relacionam seriam a diabetes mellitus, a síndrome metabólica, a obesidade ou medicamentos, né, que podem levar a essas alterações dos lipídios. É importante a gente saber que a estatina é o tratamento de escolha nesses pacientes. Nos casos dos pacientes que evoluem com triglicerídeos muito elevados, também pode lançar a mão dos fibratos, ele é recomendado, porém a ezetimiba ela é contraindicada. E como eu devo investigar esses pacientes? Através de uma anamnese bem feita, né, procurando entender os antecedentes familiares desse paciente, ou através dos hábitos de vida, anamnese alimentar, sobre a presença de doenças de base associados, que isso é importante, ou com o uso de medicações de uso contínuo, e através de exames laboratoriais recentes também. No exame físico, há alguns sinais indiretos também de dislipidemia que a gente deve procurar nesses pacientes, que seriam, por exemplo, sinais sugestivos de depósitos de lipídio, como xantelasma ou xantomas eruptivos, sinais de pancreatite ou de hepatomegalia, e os marcadores de doenças endócrinas, né? A acantose nígricans, a fáscio pletórico ou hirsutismo. Coloquei aqui algumas fotos, aqui a foto da acantose nigricans e a foto do xantelasma também. O tratamento, ele se baseia basicamente em 2 pilares, né? A modificação do estilo de vida e a medicamentosa. É importante a gente entender que o mais importante é a modificação do estilo de vida. Ele é o principal, ele é o primeiro que é indicado. Muitas vezes as medicações só são indicadas se realmente a modificação do estilo de vida não deu certo. Então, a gente precisa estimular os pacientes, né, a fazer atividade física moderada, vigorosa, pelo menos por 1 hora. Outra coisa bem importante seria o tempo de tela, que a gente precisa indicar no máximo de 2 horas, incluindo computador, tablet, celular. Já nas dietas, né, nos pacientes acima de 2 anos, ela deve representar, as gorduras elas devem representar menos de 30% do valor calórico. Também é importante orientar a substituição das gorduras saturadas de origem animal, como a manteiga, bacon, por gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas, como azeite de oliva, óleo de girassol. Além disso, estimular também, que é bem importante na pediatria, né, evitar o consumo de gorduras trans, como chocolate, sorvete, biscoito, aumentar a ingestão de fibras solúveis, como frutas, aveia, cevada, e evitar o consumo de açúcar e bebidas açucaradas, como os refrigerantes. E uma pergunta assim que é importante, que eu sei que a gente tem muitas dúvidas ainda com relação a isso, seria quando indicar as medicações. Claro que cada paciente tem sua individualidade, mas aqui seriam algumas indicações de quando a gente deve iniciar.
Quando os níveis séricos de LDL estiver muito alto, né, acima de 190, a gente deve pensar já em iniciar a medicação, mesmo na ausência de fatores de risco. Já aqueles pacientes com LDL acima de 160 e na presença de fator de risco, ou naqueles com LDL acima de 130, porém já com diagnóstico de diabetes, e naqueles com triglicerídeos muito alto, acima de 500. No tratamento, né, existem vários tipos de medicações, vários grupos. Eu vou começar a falar das estatinas, que é bem importante para a gente ainda usa bastante, que seria as estatinas que têm a função de inibir a síntese da coenzima A. Elas precisam ser iniciadas com uma dose baixa, por conta das alterações que elas levam. Então, a gente precisa sempre, antes de iniciar ela, dosar a função hepática, dosar o CPK e repetir após 4 a 8 semanas. Depois disso, a gente pode ficar repetindo a cada 3 a 6 meses. Lembrar que essas medicações elas só podem ser iniciadas na pediatria em maiores de 8 anos, que seria através da pravastatina. Nos maiores de 10 anos, então eu posso utilizar as outras que a gente conhece, assim, simvastatina, atorvastatina, fluvastatina e outras. É importante também a gente saber quando a gente deve suspender, né, já que elas levam a tantas alterações. Então, quando as enzimas hepáticas aumentarem 3 vezes acima do valor basal ou a CPK aumentar 10 vezes acima da normalidade, deve-se suspender essa medicação. Além disso, ela pode levar a outros efeitos colaterais, como a elevação das enzimas hepáticas e da CPK, como eu já falei, dor abdominal, náuseas, cefaleias, mialgia, miosite e rabdomiólise. Se o paciente sentir qualquer um desses sintomas, já deve ser suspenso, mesmo que ele sinta anos depois do início da medicação, deve ser suspenso. O alvo do LDL para esses pacientes que fazem uso da estatina seria um LDL menor do que 130 ou menor que 100 em populações de alto risco. Já as resinas ou sequestrantes de biliares, eles são polímeros que se ligam aos ácidos biliares no intestino e eles reduzem a absorção, ou seja, a circulação enterohepática, né, do colesterol. Isso aqui é nota 1000. Alguma diminuição na absorção de medicamentos, como a de ferro, pode levar também a além disso, algumas manifestações gastrointestinais e ela tem uma baixa palatividade, por isso também é difícil oferecer para a criança. Os fibratos, eles são bem importantes, principalmente naqueles quadros de glicerídeo grave, diminuindo a lipólise periférica, né, dessa gordura nas células e a extração. Além disso, eles também inibem a proteína responsável pelo transporte desses triglicerídeos. Elas são as drogas de primeira escolha no manejo da hipertrigliceridemia grave e ela tem os efeitos colaterais bem semelhantes com as estatinas, né? Seria a miopatia, náuseas, vômitos, alterações também nas enzimas hepáticas, um aumento do CPK, mialgia, bem semelhante. Os fitoesteróis é outra classe de medicação. Diminuem a absorção, né, do colesterol. Eles podem ser usados em crianças acima de 6 anos de idade e geralmente eles reduzem de 10 a 15% do LDL em 3 semanas. Os ácidos graxos ômega 3 também podem ser utilizados, mas geralmente eles são utilizados nos casos de hiperlipidemias moderadas a graves. Eles são ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, são derivados do óleo de peixe, e eles são comercializados em cápsulas. Isso é importante, porque na criança a gente muitas vezes vai precisar perfurar essas cápsulas e tomar o líquido que tem dentro delas. Os efeitos colaterais são os sintomas gastrointestinais. Eu coloquei essa tabela também mostrando os nomes comerciais, né, de cada medicação, com a dose do lado,
com a dose de cada uma delas. Então, seriam as estatinas de uma maneira geral, né? Os secretantes de ácidos biliares, que seria a colestiramina. Um bem conhecido da gente, que seria o ezetimibe, os inibidores da absorção do colesterol. Os fibratos, que seria o ciclofibrato, o fenofibrato, e também as medicações que já existem em associação, como a ezetimiba com a simvastatina ou a ezetimiba com a atorvastatina. Essas foram as referências que eu utilizei e obrigada.